Oi, preparados para a aula 2? Vamos lá. Nós terminamos a nossa aula 1 conversando sobre esta cartilha, lembram? Cartilha Caminho Suave. A minha está de capa nova. Essa aqui é uma edição que eu tenho há aproximadamente uns 6 anos, mais um pouquinho, uns 8 anos, que eu encontrei numa livraria, tá? Lá, numa viagem de estudo, e eu falei, não volto para Curitiba sem essa cartilha. Porque essa cartilha representa a minha infância, né? E até vou dizer para vocês por quê. Porque eu fui alfabetizada na pré-escola, gente. E a minha professora, quando eu cheguei e ganhei essa cartilha, eu ganhei da minha mãe, eu abri numa lição, que eu sempre conto essa história, para poder engatar naquela história lá que eu estava contando do povo que ficava brigando pelo método e o outro dizendo que a coisa não andava boa. Eu abri a minha cartilha nesta lição. Na lição da ambulância. E eu falei para minha professora, eu já sei ler. Ela fechou a cartilha, me mandou sentar. Sempre fui uma criança muito bem comportada, peguei a cartilha, abri de novo na lição da ambulância e voltei lá e falei, professora, eu já sei ler, você quer que eu leia para você? Ela fechou a cartilha e falou assim, vá sentar. Eu voltei e fui e sentei, tá? Abri de novo na lição da ambulância e voltei lá para ela. Professora, está escrito ambulância. Quer que eu leia? Ela fechou, ela falou, se você voltar aqui de novo, eu vou contar para sua mãe. Não voltei, mas também não li, não queria escrever e fiz bagunça o resto do ano inteiro, tá? Essa cartilha acompanhou muitas gerações. E o método das cartilhas, o método eclético, pedia, né, que as nossas crianças falassem sobre coisas que elas não dominavam. Porque se você deve estar se perguntando assim, mas por que essa doida gostou da ambulância? Porque a minha madrinha era enfermeira e trabalhava num local onde tinha uma ambulância. E ela voltava para casa de ambulância. E eu achava aquilo louco de chique, gente. Eu achava aquilo, nossa, a coisa mais linda do mundo. Inclusive, eu queria andar de ambulância. É óbvio que foi meu centro de interesse quando eu ganhei a cartilha. Mas que a minha professora não deu a mínima para o processo. Então, e foi por conta de crianças como eu, que tinham curiosidade e depois perdiam, né, esse encantamento, que duas pesquisadoras, não do nosso país, né, da Argentina, diziam: tem coisa acontecendo nesse mundo da leitura e da escrita. O que está acontecendo com as nossas crianças? E elas, curiosas, né, foram investigar. E do que a gente vai falar nessa aula 2? A gente vai falar de um grande estudo, e eu quero que fique bem claro que não é nenhum método, tá? Nós não vamos falar de um método, nós não vamos falar de uma cartilha que tem que seguir, nem de receita. Nós vamos falar de um estudo que abriu os horizontes dos professores, dos pesquisadores e dos responsáveis pelas secretarias de educação no tocante à alfabetização. Nós vamos falar da psicogênese da língua escrita. Estudo esse feito por Emília Ferreiro e Ana Teberoski,
que chegou ao Brasil no final da década de 70 e começou a mudar os nossos processos de ensino a partir dos anos 80, com grandes reformas dos municípios, pensando um currículo diferente para o primeiro ano. Mas da onde surgiu essa curiosidade de Emília Ferreiro e Ana Teberoski? As duas eram orientandas de Jean Piaget. Estavam no Instituto Jean-Jacques Rousseau em busca, né, da sua tese. E só quem já passou pelo doutorado sabe que é isso, né, buscar a tese. E algo aí chamava muito atenção, porque elas participavam das pesquisas com Piaget, e Piaget extremamente, né, ali preocupado com a origem do conhecimento, com a psicogênese, né, do processo de conhecer. Mas Piaget em nenhum momento foi falar de escrita, de leitura. E elas pegaram esta grande ideia, né, piagetiana, a construção dos esquemas, a questão da origem dos processos mentais, para o ato de conhecer, elas foram por este caminho para entender a origem dos processos mentais em relação à escrita. Por isso, a psicogênese da língua escrita, a origem desse conhecimento. Como é que essa criança processa esse aprendizado? Quando você lê o livro Psicogênese da Língua Escrita, você não vai encontrar nada de receita. Você vai encontrar o estudo, você vai encontrar as respostas das crianças, as inquisições, as perguntas, as provocações das autoras, e você vai ler os comentários que elas fizeram, tá? Com base na teoria piagetiana. Por isso que eu digo o seguinte: se você for fazer uma entrevista numa escola e essa escola te perguntar se você sabe alfabetizar pelo método da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski, não faça cara feia, mas peça licença e saia correndo, porque elas não criaram nenhum método, gente. Elas pegaram a teoria do Piaget, de como Piaget entendeu que se dá essa construção do conhecimento e colocaram isso para entender como é que uma criança se apropriava da leitura e da escrita, tá? Então, isso é importantíssimo. Outra coisa que é muito importante, elas tomaram por base a teoria do construtivismo, as concepções desse construtivismo. E aí elas foram trabalhar com o processo de assimilação, que é descrito por Piaget. Quando uma criança vê um objeto e, com base nas suas experiências, ela assimila esse novo objeto. E essa assimilação, ela pode ocorrer de uma forma que já acomoda o conhecimento, como ela pode acontecer de uma maneira que essa criança, basicamente, é como se ela generalizasse. Vamos pegar um exemplo de assimilação do que o Piaget mostrou para nós, quando uma criança aprende o que é um gato. E ela vê que o gato tem um rabo, tem pelo, tem orelha e 4 patas. E, de repente, ela olha para um cachorro e fala gato. Isso, o que ela fez? Ela assimilou né, as características de um animal, as características do objeto ali, animal, e ela agora está fazendo o quê?
passando esse processo. Só que cachorro é cachorro, gato é gato. O que ela fez? Ela fez uma assimilação deformante. Isso eu expliquei lá no material para vocês, porque as hipóteses de escrita que as crianças elaboram, elas vêm de uma assimilação deformante em relação ao processo de escrita. A criança não vê a professora, as pessoas escrevendo? As crianças veem a professora escrevendo. Muito bonito. Aí ela diz assim: tão fácil escrever, é só colocar rabisquinho, 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 rabisquinho. Se quer fazer um teste, tem um testezinho bem simples para você perceber como é que a criança imagina que se escreve. Pega com a sua mão, né, dominante e começa a escrever, mas não olha para o papel. Olhe para qualquer ponto fixo na parede ou até no chão e vai escrevendo. Não se importe com a linha. Vai só escrevendo, né? Eu gosto de tomar café, eu gosto de jantar. Comece daí agora a levantar os seus olhos e olhar só para a sua mão. Eu gosto de tomar café, eu gosto de assistir televisão. A tua mão faz isso aqui, ó. Aí a gente tem o começo das garatujas da criança, que ela acha que para escrever é só fazer risquinhos, risquinhos e risquinhos. Pois bem, nesse estudo da Emília Ferreira e da Ana Teberoski, elas foram então e investigaram 30 crianças em 2 escolas, tá? Elas tomaram, isso a gente faz em pesquisa, gente. A gente toma uma escola piloto, né, um grupo piloto, e a gente vai buscando os outros sujeitos. Então, elas tomaram uma escola piloto, que é uma escola de uma região mais afastada da capital, Buenos Aires, um bairro, né, mais afastado, um bairro de famílias trabalhadoras, né, de indústria, e elas tomaram uma outra escola da classe média na capital. E o que elas observaram da construção da escrita nas crianças da classe média, né, filhos de profissionais liberais, e o que elas observavam da construção da escrita das crianças, filhas da classe trabalhadora, era a mesma coisa. Tanto as crianças A quanto as crianças B, de locais diferentes, faziam o mesmo processo. Então, não é porque ele é filho do doutor que ele não vai levantar uma hipótese de escrita. E não é porque ele é filho lá do sapateiro que ele não vai levantar, ele vai fazer. Então, as crianças percorrem caminhos semelhantes nessa sua elaboração. Agora, sabe o que deu um quiprocó danado? É o termo hipótese. Porque quem levanta hipótese é pesquisador. Quem levanta hipótese é estudioso. E essa palavra mexeu no bril da academia. Mas como que uma criança com assimilação deformante levanta hipótese? Levanta, sim. Sabe por quê? Porque tem um outro conceito que vocês têm que decorar esse conceito, colocar lá na porta da geladeira, tá? Para quando abrir a geladeira para fazer a boquinha noturna, lembrar. A criança é um sujeito cognoscente, é um sujeito que pensa, é um sujeito que levanta hipóteses, é um sujeito que elabora julgamentos, não é um sujeito que fica esperando passivamente que alguém ensine a escrever. Por isso, com essa ideia da criança enquanto um sujeito cognoscente, é que a Emília Ferreira e a Ana Teberoski trouxeram a ideia de que ela levanta hipóteses, trouxeram a ideia do caminho que tem que se percorrer para, né, que a criança percorre para o aprendizado da escrita. Agora, a gente pode dizer com sinceridade que
a psicogênese da língua escrita foi um grande marco no processo de alfabetização. Agora já vamos falar o nome alfabetização. E ela foi uma revolução conceitual. Por quê? Porque até a divulgação desse estudo, a discussão na academia desse estudo, o centro era o método, lembram? Agora, o centro é a criança, porque a criança é um sujeito cognoscente. A criança é um aprendiz que pensa, não fica passiva esperando que alguma coisa aconteça, tá? Ela está sempre num movimento e numa experimentação. Então, a gente tem que entender que não é método, a gente tem que entender as bases conceituais que elas buscaram, né? A teoria que as sustenta, e entender que a criança está num processo de construção. Agora, para quê? Para cruzar o braço e esperar? Não, ela vai passar pelas hipóteses. Não. Professor alfabetizador identifica a hipótese que o seu estudante está concretizando para fazer a intervenção. Porque você tem que lembrar que todas as crianças precisam aprender o sistema de escrita alfabético. Para aprender esse sistema de escrita alfabético, ela elabora hipóteses. E a primeira hipótese que foi vista nesse processo é que as crianças usavam o desenho, criavam traços, misturavam letras com números, porque elas entendiam, tá, que era assim que a escrita se organizava. E essas crianças, com 4, 5, 6 anos de idade, elas tinham um pensamento muito rígido para poder fazer essa escrita. Elas não admitiam que uma palavra pudesse ter apenas 2 letras. Ou elas não admitiam que era possível usar a letra do seu nome, né, no nome de outra. Eu me lembro de um grupo de crianças que eu alfabetizei, eu escrevia escola todo dia no quadro, e eles escreviam secola. E eu falava, mas não é possível, estão com problema visual, trocar o lugar do S com o lugar do E. Na verdade, era o quê? Eles não admitiam que podia começar uma palavra com vogal, porque para eles era inconcebível. Esse primeiro momento em que a criança usa desenho, que a criança cria traços, né, bolinhas ou as curvinhas, que a criança mistura desenho com número, com palavra, com letra, em que a criança enche de letras, né, sem nenhuma relação fonema-grafema, que a criança usa muito a letra do seu nome para escrever, essa foi denominada como a hipótese pré-silábica. Ou seja, a criança está percorrendo um caminho inicial do processo, tá, de aprendizado da escrita. E ela está usando aquilo que ela tem em sua experiência de escrita. E aí o professor precisa observar como é que essa criança está escrevendo, para que, não é dizer para ela, você é uma escrita pré-silábica. Ele vai olhar e dizer assim, saúde, professora. Mas você tem que pensar, poxa, ele está confundindo, que tipo de intervenção eu vou fazer para essa criança? O que eu vou colocar agora para ela entender, né, que ela não pode repetir letra, que ela que momento ela pode repetir, porque o nosso sistema tem isso. Tem hora que eu posso, tem hora que eu não posso. Mas a criança não tem esse conhecimento. Então, ela vai usar o conhecimento que ela tem. E aí ela começa a fazer uma coisa legal. Porque ela diz, não dá para misturar letra com número, né? Então tá. E nem dá para fazer minhas bolinhas aqui, meus rabisquinhos, beleza. Então, eu vou
colocar letrinha. Mas eu vou pensar assim, laranja, laranja, 3 vezes, laranja. Então, eu vou pôr o O, o F e o J. Aí a professora olha e diz, meu Deus do céu, o que eu vou ensinar para esse menino? Aí a professora vai lá e mostra como é que escreve laranja. Aí ele fala, tá bom, agora escreva macaco. Aí ele vai lá e escreve N, escreve o P e escreve o I. Aí a professora diz, agora danou-se de vez, não entendeu nada. Mas é que ele fez assim, macaco. Ele contou quantas vezes ele abria a boquinha. Então, ele está começando uma nova hipótese. E essa nova hipótese, daqui a pouco ele escreve assim, banana. Ele põe A. Porque ele fica na. Aí ele põe banana. A gente está onde? A gente está na hipótese silábica. A hipótese silábica tem 2 caracterizações. Com quantidade e com qualidade. Com quantidade é quando ele coloca letras que não correspondem necessariamente à palavra. Pode ser que apareça uma, mas não é. Ele vai colocando as letras, mas ele conta se tem 2, se tem 3, se tem 4. Então, ele vai tentando fazer essa relação. E com qualidade é quando ele já faz a sonorização. Ele já percebe, né? E normalmente em língua portuguesa as vogais são mais fortes. E aí ele vai colocando, por isso que ele começa tudo com vogal. Banana, A, né? Boneca, O, E, o A. Ela vai colocando. E aí ele vai um novo processo desse pensamento e novas intervenções que o professor vai fazer, vai mostrar no quadro como escreve, vai pedir para ele escrever, vai fazer assim, agora leia, deixa que eu leio para você, que vai possibilitar com que essa criança comece a perceber, tá? Que para escrever a gente tem uma organização feita com 2 sílabas, com 3 sílabas, formadas com consoante e vogal, consoante, consoante e vogal. E aí ele vai para uma nova hipótese, que é a hipótese silábico-alfabética, que aí já começa a chegar no que eu chamo do sonho de consumo de todo alfabetizador, que é a hipótese alfabética, que é quando ele já escreve de acordo com o sistema. Mas e a hipótese silábico-alfabética? O que é? É esse movimento que a criança faz, já de fazer junções consoante e vogal, ela ainda sente muita dificuldade de perceber vogais ou consoantes intermediárias. Então, o prato sai pato, e ela lê prato, e ela desenha o prato. O porco, sapoco, porque ela não percebe o R. Então, ela tem o mesmo cavalo, sai o K, o VA e o L sozinho. Mas é o momento em que você aponta e diz, mas está faltando alguma coisa aqui. E ele vai lá e refaz. Diferente da criança pré-silábica, que você aponta, ela vai dizer, o quê? Não sai. Por isso que eu sempre até oriento. Criança pré-silábica, não peço para ela, né? Olhe e diga assim, vamos escrever junto? Porque se você pedir para uma criança pré-silábica ler uma palavra agora e pedir daqui a 1 minuto, ela muda a palavra. Tá? Porque ali não tem as relações, então ela não conseguiu ainda entender. Ou senão ela joga para você, ela vai dizer assim, tá, leia. E aí você está numa situação mais arriscada ainda. Gente, a hipótese pré-silábico-alfabética está muito perto agora de concretizar esse domínio do sistema alfabético. E faltará o que para a criança quando ela chega na hipótese alfabética? O domínio da ortografia. Isso não foi estudado pela Emília Ferreira e pela Ana Teberoski neste, né, material. E eu já começo ensinando as partes ortográficas, sim,
que você está ensinando o sistema de escrita. O que está acontecendo é na cabecinha da tua criança, que ela está processando todo esse conhecimento. Ela está pensando junto com você como é que escreve. Eu vou contar duas historinhas para vocês, uma em relação ao pré-silábico, que é muito legal. Eu era pedagoga de uma escola, a professora pôs o menininho sentar, o nome dele eu lembro até hoje, Júlio César. E ela falou assim: Júlio, você vai copiar, senão você não sai para a educação física. E o Júlio se organizou na carteira e falou: estou terminando, professora. E eu passei pela sala dela e ela me chamou, ela disse assim: pedagoga, olha o Júlio. O Júlio estava bem certinho lá, copiando. E ele levantava a cabeça e copiava, ele levantava a cabeça e copiava, ele levantava. Eu falei: milagre acontece. O Júlio está copiando o quadro. Meu Deus, vamos ver o que ele estava copiando. E o Júlio entregou a tarefa e saiu para a educação física, não deu a mínima nem para mim, nem para a professora. Quando a gente foi pegar o material do Júlio, o Júlio tinha feito garatuja o tempo todo. Mas ele já sabia a postura. Era só risquinho, 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 risquinho. Mas ele já sabia que para escrever, ele tinha que pegar no lápis, olhar para o quadro e fazer, porque ele tinha que copiar a tarefa. Ele estava copiando, perfeito. Na hipótese dele, no pensamento dele, como que ele estava organizando isso. E uma outra coisa que acontece muito com as crianças, nesse processo de passagem do pré-silábico para a hipótese silábica para o silábico alfabético, tá? É processar essas informações a partir do referencial que a professora traz para eles. E aí, lá vem outra historinha. Há aquelas folhas que a gente ainda dá para eles, do autoditado. O autoditado, tem as figurinhas para escrever, é lá do método analítico, tá? Lá da palavração. Só que a gente já é todo trabalhado no construtivismo, no interacionismo, e diz: olha, novidade. Não tem novidade nenhuma, tá? É de lá. Mas ele é um referencial para a criança, porque você quer ver como é que a criança está processando essas palavras. E aí a gente manda para casa e para as crianças escreverem. Normalmente elas vão pedir ajuda para o pai e para a mãe, e você orienta. É você que vai escrever. Numa dessas, né, a minha filha trouxe um autoditado para ser feito, né? Eu olhei, eu já sabia, né, que era de lá, mas a minha filha estudava numa escola super conceituada, e que usava o texto, usava as palavras, e era tudo função social. E ela veio, né, com várias figurinhas. E ela fez a tarefa sozinha, ficou uma, gente. E eu cheguei em casa, ela falou: mãe, eu não lembro o que é isso aqui. Eu falei: mas como é que eu vou te ajudar? Ah, mas foi de uma história que a professora contou para nós. Eu falei: tá, mas então conta a história, você vai lembrar. Não, mãe, eu não lembro, já tentei. E era uma bolinha, bem pequenininha assim, no desenho. Eu falei: ah, filha, é bola. Não, mãe, não é bola. Bolinha? Não, mãe, não é bolinha. Eu falei: bolinha de gude. Não, não era bolinha de gude. E a menina começou a ficar passando mal, e chorou, né? Porque ela ia com a lição dela sem fazer, só faltava uma. Tinha acho que umas 10 palavras lá. E ela não lembrava o que era. E eu fui tentar recuperar a história, não fui bem sucedida, ela não lembrava mais a história, não lembrava, e eu contava a história e não era aquela história, e eu olhava aquele negócio, aquela bolinha naquele papel, e eu dizia: o que é isso, meu Deus? Outro dia, qual o resultado? Fui levar a criatura para a escola, né?
e cheguei lá no portão, pedi licença, a professora estava recebendo as crianças, né, muito sorridente, uma simpatia. E eu nervosa, porque a criança estava com a lição sem fazer, né, uma. Aí a professora, eu olhei e falei, professora, com licença, desculpa, mas a minha filhinha aqui não lembrava da história. Ah, a princesa e a ervilha? Eu falei, é a princesa e a ervilha. E eu falei, você pode me ajudar? O que é esta bolinha? Ela falou, é uma ervilha, mãe. Eu falei, é uma ervilha. Eu falei, é uma ervilha. Minha filha entrou, toda bonitinha para a escola, é ervilha. E eu saí, não posso ver ervilha, gente, de tanto ódio daquela ervilha, mal desenhada, tá? Mas porque a criança perdeu o referencial. Por que eu contei essa história do Júlio e a história da minha filha? Porque quando a gente provoca a escrita na criança e a gente quer saber a hipótese que ela está pensando, não esqueçam de dar os referenciais para essa criança, para que ela armazene isso na sua memória e traga para você o que realmente você quer saber, porque senão você vai trazer só confusão, tá? Porque eu fiquei com uma raiva aquele dia sem tamanho do processo que aconteceu. E o Júlio, depois, né, eu chamei ele para conversar, eu falei, mas o que é isso aqui? Ele falou, eu copiei, você mandou copiar. Eu falei, mas é assim que copia? Ele falou, não sei. E hoje o Júlio já lê, já escreve, né, já está alfabetizado. Mas vejam, são processos mentais, que se a gente não pedir para a criança escrever, se a gente não pedir para a criança ir no quadro, escrever para a gente, escrever no papel, mandar bilhetinho para a criança e a criança responder para a gente, nós não vamos saber. E aí nós não vamos pensar a mediação necessária. Tem uma crítica contundente que a Emília Ferreiro dizia para as crianças, escreva como você sabe. Gente, mas ela estava estudando o processo com a criança. Como é que nós vamos dizer para a criança? Você já parou para pensar nisso? Como é que você vai, criança vai lá escrever, não sei, professora, escreva como você sabe. Ela já disse que não sabe. Como que você imagina que é? Eu faço isso hoje. Eu trabalho com várias crianças, né? E eu sempre digo, como é que você pensa que é que escreve? Aí eu penso que é assim, tá? Ela tira o não sei, né? Ou como eu acho que é, mas escreva como você imagina. Coloque no papel aí, vamos junto comigo. Isso é importante para a criança. Isso são as mediações que depois a Emília Ferreiro vai discutir em outros livros dela, falando do processo de alfabetização, que ela não parou, né, a sua pesquisa por aí. E vejam, esse estudo impactou, esse estudo está aí, nós precisamos conhecer para que a gente possa realmente fazer produções com as crianças, entender o processo do pensamento delas e fazer as nossas intervenções. E sabe por que tudo isso? Porque tem dois elementos que circundam todo esse processo de aprender a escrever, que são extremamente importantes e não podem ser deixados de lado, que diz respeito a, a a história da escrita, porque a criança percorre, nas hipóteses, o caminho que a humanidade percorreu para construir a escrita, e o desenho, que aí são os dois temas da nossa próxima aula. Até breve.